Lucas, capítulo 24. Vamos ler aí a partir... Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 1, para a gente se inteirar já no assunto em questão que nós vamos estar tratando. Amém? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Amém? Então, esse episódio aqui é da ressurreição do Senhor Jesus, e como nós lemos aqui, as mulheres foram lá no sepulcro para preparar o corpo do Senhor. Como diz aqui, levando as especiarias que tinham preparado. Então, quando elas chegaram lá, elas não encontraram o corpo do Senhor, mas encontraram 2 varões com vestes resplandecentes. E elas ficaram muito atemorizadas, ficaram perplexas, né? Viram aquela visão e ficaram muito assustadas, né? E elas, em seguida, após verem lá os 2 varões, que eram 2 anjos, logo em seguida elas foram anunciar aos discípulos. Amém? Nós estaremos falando a respeito da ressurreição do Senhor. Hoje é a ceia em memória ao Senhor Jesus. Ele disse: fazer isso em memória de mim até que eu venha. E nós estaremos nos aprofundando nesta palavra. Amém? Amém. Eu quero que você leia comigo o versículo 6 ao versículo 9. Eu leio e você repete. Não está aqui. Não está aqui. Bem alto, gente. Não está aqui. Não está aqui. Mas ressuscitou. Lembrai-vos. Como vos falou. Estando ainda na Galiléia. Dizendo. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Amém? Coloque a sua mão direita sobre o seu coração
E ore assim comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, Meu Deus e meu Pai, fala comigo, fala comigo. envia-me o Envia-me teu Espírito, o teu Espírito. Revela-me a Revela-me tua a palavra, tua palavra. faça-me Faça entrar no teu descanso, na tua paz. Usa o teu anjo, o teu mensageiro, o teu profeta. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero te ouvir por meio desta palavra que será ministrada. Então fala, Senhor, ao meu coração, pois eu quero receber a tua palavra de bom grado. Fala comigo, Senhor. Agora fique em silêncio, deixa eu orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor venha nesse momento fazer com que o nosso entendimento seja aberto para a tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, como está escrito: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, diz o Senhor. Então assim, meu Deus, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que nós venhamos receber a tua palavra de bom grado, para que a tua palavra venha produzir resultado eficaz na nossa vida. Repreenda, meu Deus, desde já todo empecilho, toda barreira, que caia por terra desde já todo inimigo de Deus agora nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, sim, meu Deus, em todas as áreas da nossa vida, meu Deus, que o inimigo caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Repreenda agora todo o mal, meu Deus, por meio da ministração da tua palavra, pois a tua palavra é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nos liberta, Senhor, de todo mal, nos liberta, Senhor, de toda enfermidade, nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de avançar, de crescer. Sim, meu Deus, assim, meu Deus, nós oramos e cremos que o Senhor já está falando conosco por meio desta palavra, que o Senhor irá falar conosco poderosamente por meio desta palavra. Assim, meu Deus, nós declaramos que o Espírito Santo, por meio, sim, Deus, por meio do Espírito Santo, opera sinais e maravilhas no meio do seu povo, e o Espírito Santo revela no nosso coração quem é Jesus Cristo, e Jesus Cristo se mostra no nosso meio com provas infalíveis, mostrando quem de fato Ele é. E Jesus Cristo é o próprio Deus, o Deus vivo, o Deus encarnado, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, aleluia, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja, aplaudir ao Senhor com palmas e glorificar-lhe com voz de triunfo. Por isso, abre a sua boca e glorifica a Deus, aleluia. Se mostra presente, se mostra que tu está vivo, aleluia. Glorifica, abre a tua boca e glorifica, aleluia, aleluia, glória a Deus. Fica tímido não, gente, aleluia, Deus. Amém? Glória As a Deus. pessoas quando estão lá no mundo lá, né, Glória a Deus, aleluia. né, no meio da agitação do mundo, pode tomar o seu assento. As pessoas aplaudem, É verdade, né, aleluia. ao artista, né, É isso aí. aplaudem ao homem. Glória a Deus. Se o homem recebe aplausos, e muitos aplausos, e aplausos fortes, né, Aleluia, é verdade. quem dirá o nosso Deus, quem dirá o Senhor Jesus, não é verdade? Aleluia. Aleluia. Então, vamos lá. Jesus, como todos sabem, ele morreu, né, em uma sexta-feira, um pouco antes da viração do dia, e Jesus foi colocado em um sepulcro, né, um sepulcro que nem era dele, um sepulcro emprestado de um dos seus seguidores. E Jesus, ele, antes de morrer, ele falou para os discípulos que haveria o quê? De ressuscitar.
E as mulheres também ouviram do Senhor isso, de que ele haveria de ressuscitar. Glória a Deus. Mas, para você ver a questão da morte, né? A morte, ela causa um abalo tão grande na vida do ser humano, principalmente o ser humano que não tem a sua vida alicerçada realmente em Deus, né? Eu, particularmente, eu vejo a morte com maior naturalidade. Eu não vejo a morte assim com espanto, né? É claro que quando você perde um ente querido, uma pessoa muito chegada, você sente, né, a perda. Mas quando você tem um conhecimento da palavra de Deus, e você tem um conhecimento das promessas do Senhor, principalmente promessas que diz respeito àqueles que hão de herdar a salvação, você fica tranquilo, né? Você fica sossegado, você fica em paz, né? Agora, quando é uma pessoa não crente, você fica, né, temeroso, né? Você até chega a pensar, será que essa pessoa alcançou salvação? Porque essa pessoa não era batizada, essa pessoa, ela não entregou a vida para Jesus, não congregava numa igreja. Será que essa pessoa foi salva? Fica aquela interrogação, né? Fica aquela pergunta. Mas quando você vê um cristão, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus que veio a falecer, quando acontece de um homem e uma mulher de Deus vir a falecer, você fica, né, triste, mas você conhece a esperança maior do ser humano, a esperança maior, né, do homem de Deus e da mulher de Deus. Uma vez que você sabe que a pessoa morreu em Cristo, você fica triste, mas você não se desespera, né? Isso eu estou falando da pessoa que perdeu um ente querido sendo cristão ou cristã, e essa pessoa sendo ela também cristão ou cristã. Por exemplo, eu sou cristão, né? Se usa o termo muito evangélico, eu prefiro o termo cristão, que significa parecidos com Cristo ou pequenos cristos. Eu, por exemplo, se eu vier perder um ente querido, eu vou ficar triste, né? Vou lamentar a morte da pessoa, mas sabendo que ela ou que ele era um cristão, né, fervoroso, né? Então eu vou ficar tranquilo, descansado, sabendo que aquela pessoa está descansando no Senhor, dorme no Senhor, né? Que a qualquer momento as trombetas vão soar e aquela pessoa haverá de ressuscitar. E após ressuscitar, irá se encontrar com o Senhor nos ares. É o que diz a palavra. Que os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados em seguida. Os mortos ressuscitarão primeiro, e aí vão se encontrar com o Senhor nos ares, e nós que estamos vivos, em seguida seremos transformados num abrir e piscar de olhos, e também haveremos de nos encontrar com o Senhor nos ares. Então, né, o cristão em si, ele não tem por que temer a morte, né? Aquele que tem a esperança da promessa, né, da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que os que morrerem em Cristo ressuscitarão, e nós que estamos vivos, né, seremos arrebatados. Se acontecer de nós também descer à sepultura, nós também um dia haveremos de ser ressuscitados. Então, as promessas de Deus quanto à vida eterna, todos sabem,
Todos sabem, todos conhecem. Quem nunca ouviu falar a respeito de que Jesus veio trazer para o homem a vida eterna? Adão e Eva lá no começo, eles tinham a vida eterna. Mas depois que comeram do fruto, depois que transgrediram o mandamento de Deus de não comer do fruto da árvore, o que aconteceu? Eles foram expulsos e simplesmente eles estavam destinados a morrer. Vieste do pó e do pó retornarás. Então a palavra de Deus, o Senhor Jesus, e Ele é a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele promete vida eterna. E Ele fez uma promessa para os discípulos, que Ele haveria de retornar, que era necessário que Ele retornasse. Interessante que aqui em Lucas, onde fizemos a leitura, aqui está dizendo no versículo de número 6, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Lembrai-vos, lembra-se. Então, os anjos falaram para as mulheres, lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Ao versículo 8, fala aqui, e lembraram-se das suas palavras. Então, os anjos falaram aqui, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Aí diz o verso 8, e lembraram-se das suas palavras. Então elas se lembraram, da palavra do Senhor. Mas até então elas não haviam lembrado. Caiu no esquecimento a promessa de que o Senhor Jesus haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Mas tudo por causa da morte, da terrível morte que Jesus teve. Jesus, ao contrário do ladrão da direita e da esquerda, dos dois ladrões que estavam ali, ao contrário dos ladrões, Jesus ele foi crucificado e foi pregado também na cruz. Pregaram a mão e os pés dele, enquanto os ladrões ficaram só apenas amarrados. Então imagina, Maria Madalena, Maria, mãe do Senhor Jesus, e também as outras mulheres, e João, o apóstolo, o Evangelho vai relatar que só João estava ali, juntamente com a mãe do Senhor. Então imagina a cena, Jesus sendo ali crucificado, e ao contrário dos ladrões, os ladrões foram só apenas amarrados, mas Jesus foi crucificado e pregado. Ele foi pregado na cruz, as mãos e os pés. Tanto é que quando ele ressuscita, para provar a Tomé que ele era realmente de carne e ossos, ele disse para Tomé, tocai e vedes, tocai aqui do lado. Pode um espírito ter carne e ossos como vedes que tem? Então, foi uma coisa muito chocante para todos que estavam ali ao pé da cruz. Então, elas não lembraram das palavras do Senhor. Jesus disse, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Então, deu um apagão na mente delas e deu um apagão também na mente dos discípulos. Eles não lembraram. Eu quero que você vá comigo em João. Passa aí algumas páginas, está aí bem pertinho. João capítulo 2, versículo 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa,
Durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Então você vê, quando Jesus estava vivo, muitos creram nele por causa do quê? Dos sinais. Muitos creram nele por causa dos sinais. Vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Então, você vê que aqui no versículo 22 ele fala, quando pois, né, a palavra fala, quando pois ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus que tinha dito. Então, eles só se lembraram de que Jesus havia dito, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles só lembraram quando Jesus apareceu de fato para eles. E aí eles, creram na Escritura e creram na palavra que Jesus tinha dito. Então, indo lá em Lucas capítulo 9, volta em Lucas aí, algumas páginas aí atrás, Lucas capítulo 9, versículo... Lucas 9, versículo 22, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, você vê, Jesus deixou eles avisados. Eu vou padecer, eu vou morrer, mas, gente, não se preocupe, eu vou ressuscitar. Mas eles não se lembraram. Como disse, deu o quê? Deu um apagão neles. Retornando lá para Lucas capítulo 24. Retornando lá para o capítulo 24 de Lucas. Aí no versículo 8, Lucas 24, versículo 8. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11. Ou seja, o Judas já havia se matado. E a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Verso 11. E as suas palavras lhe pareciam como desvario ou loucura, e não creram. Então, não creram nas palavras de Maria Madalena, de Joana, Maria, mãe de Tiago. Eles ouviram o testemunho delas, mas eles não creram. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. E não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Aí, logo em seguida vem aqui o episódio, dos dois discípulos no caminho de Emaús. No caminho de Emaús. Aí diz aqui, e eis que do mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém a 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados,
para que não o conhecessem. Então os olhos deles estavam fechados. Olha só que coisa. Jesus se achegou a junto desses dois discípulos que estavam no caminho, indo para Emaús, e Jesus se aproximou deles, mas eles não conseguiram reconhecer Jesus. Não conseguiram reconhecer Jesus. Tinha um véu. Eles estavam com uma escama, eles não estavam conseguindo ver Jesus. Eles não estavam conseguindo ver Jesus. Versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo, um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos, olha, eles falam, nós esperávamos que fosse ele o que o remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Olha só, as mulheres foram lá, deram um testemunho de que Jesus Cristo havia ressuscitado, através do testemunho dos anjos. Os anjos disseram: por que procuras dentre os mortos aquele que vive? Então elas foram lá, como já vimos, anunciaram aos discípulos, inclusive a esses dois, e eles dois estão contando o relato que aconteceu das mulheres lá no sepulcro. Continuando aqui, e versículo 23, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres havia dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Lembrando que nesse momento aqui, Jesus ele está argumentando ali com eles ali, explicando a eles ali a respeito que haveria de acontecer tudo o que aconteceu com Cristo, devido o que estava nos profetas, nos salmos e na lei. Sendo que até então, eles não conseguiram ainda ver que era Jesus que estava ali falando com eles. Continuando, verso 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E realmente, ele estava prestes a ir para mais longe, para subir para a glória. Verso 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu.
Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Ou seja, no coração ardia. Quando eles estavam no caminho, o coração deles ardia em ouvir Jesus falando a respeito das Escrituras. Lembrando que até então eles não tinham conseguido reconhecer a Jesus, mas eles deram testemunho aqui agora, que enquanto ele falava das Escrituras no caminho, o coração deles o quê? Ardia. O coração deles ardia. Aí eles falam aqui, versículo 33, e na mesma hora voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então, naquele momento ali, quando eles foram lá falar com os outros discípulos que viram o Senhor, Simão já tinha visto. Eles dão um testemunho aqui: o Senhor já apareceu a Simão. O Senhor já apareceu a Simão. Então, esse é o episódio da ressurreição do Senhor Jesus. Mas, já reparou uma coisa aqui, desde o começo até agora? Nenhum deles lembraram. Nenhum deles. Só conseguiram lembrar do que Jesus havia dito a respeito antes de ir para a cruz, que ele haveria de ressuscitar, só quando o viram. Só quando eles viram a Jesus. Tem pessoas que nunca viram Jesus, mas já ouviu falar de Jesus. Tem pessoas que nunca viram Jesus, mas já ouviram falar de Jesus. Aliás, eu nunca vi Jesus. Você já viu Jesus? Como Paulo viu? Como Pedro viu? Como João, Tiago viu? Ninguém viu, né? Mas eles acreditaram porque eles viram. E Tomé também só acreditou depois que viu. E Tomé, quando ele viu, assim como os demais, porque os demais até então só acreditaram depois que viram. Nós lemos aqui, no capítulo 24, no versículo 11: e as suas palavras lhe pareciam como desvario, como loucura. Você conta um testemunho de milagre, de cura de AIDS, de câncer. Tu conta um testemunho de mudança de vida. Sei lá, tu conta um testemunho que parece impossível, aos olhos humanos. Tu vai lá e conta para a pessoa, tu dá um testemunho. Tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que não acreditam, mesmo você contando. Tem pessoas que não acreditam. Só acredita se vê. E mesmo se vê, muitas das vezes ainda fica incrédulo, Foi o que aconteceu com eles aqui, Eles viram e ainda assim ficaram incrédulos. Eles ficaram incrédulos. Ele apareceu para os discípulos e eles ficaram incrédulos. Ficaram incrédulos em relação a Jesus. Eles viram, mas eles não creram. Eles não lembraram. Primeiramente, eles não lembraram. Os discípulos não lembraram.
E às vezes a gente também não lembra. Às vezes a gente se esquece. Né? Às vezes a gente está que nem os discípulos no caminho de Emaús. Não só crendo que a nossa vida se encontra morta, mas crendo também até mesmo que o nosso Deus está morto. Porque as nossas atitudes são uma forma externa de demonstrar a nossa fé. Né? Se a pessoa, pelas suas atitudes, ela se mostra incrédula, então, para ela, na verdade, ela nunca creu de verdade em Jesus. Nunca creu de verdade no Senhor. Né? Ela nunca creu. A pessoa nunca creu de verdade. Nunca creu de verdade em Jesus Cristo. Né? Nunca creu. Se esquece das promessas. Interessante que Jesus ele falou assim para Pedro: vai e anuncia aos teus irmãos. Vai lá e anuncia aos teus irmãos, para que quando você se converter, né? A palavra nos mostra que Pedro e os demais ainda não eram convertidos. Só foram convertidos após a ressurreição. Mas o que eu quero chamar a atenção com essa palavra é a questão da ressurreição em si. Porque Jesus ressuscitou. Sem dúvida não, Amanda. Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou, e mesmo tendo testemunho de Pedro, mesmo tendo testemunho das mulheres, o que aconteceu? Eles não acreditaram. Lhes parecia como loucura, como desvario. Eles não acreditaram. As pessoas ainda em 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos, as pessoas ainda não acreditam que Jesus ressuscitou. Muitas pessoas não acreditam. Se fala em Jesus, mas não se crê que Jesus ressuscitou. Aqui eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. E também nos nossos dias não é diferente. Muitas pessoas não acreditam na ressurreição. Acreditam na reencarnação, mas não acreditam na ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então tem muitas pessoas que crêem na reencarnação, mas não crêem na ressurreição. Sabe qual é a maior prova que Jesus ressuscitou? É que eu e você nós cremos. Aleluia, glória a Deus. É verdade. Crendo, é. Primeira prova: Jesus estava no sepulcro? Não, o sepulcro estava vazio. Estava vazio. Acusaram os discípulos de roubarem o corpo do Senhor. Mas se eles tivessem realmente roubado o corpo do Senhor, se fosse verdade, essa história não ia render não, gente. Esses homens não iam morrer pela causa do Evangelho. Isso está provado historicamente. Cristãos do século I, eles morreram decapitados, queimados vivos. Por amor a Jesus Cristo. Eles creram na ressurreição de Jesus Cristo. A maior prova que Jesus ressuscitou, primeiro, que ele não estava no sepulcro. Ele não estava no sepulcro. Segundo, que os que escreveram o Evangelho, Mateus, Marcos foi por influência de Pedro. Tanto é que o Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho segundo Pedro. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Lucas, escreveu Atos. Se eles escreveram o que nós temos hoje em mãos, é porque eles acreditaram de fato
que Jesus Cristo ressuscitou. Então, Jesus ressuscitou primeiramente, né, do túmulo vazio. Né? Se não fosse o túmulo vazio, com certeza essa história de Jesus Cristo não ia render tanto. Nós temos Jesus Cristo, temos Buda, temos Allan Kardec, temos Confúcio, tem tantos aí, né? A história da humanidade, mas foi o único que dividiu, né, a história, o antes e o depois. E é o único também que é capaz de fazer com que a vida do ser humano seja, né, também dividida, né, entre o antes e o depois, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Né? E nesses 2000 anos, as milhares e milhares e milhares de pessoas que se converteram são a prova de que ele realmente ressuscitou. Quando eu falo em línguas, e quando eu tenho uma visão, ou quando eu exerço algum dom, né, do Espírito, isso é uma prova que ele ressuscitou. Ele fez uma promessa, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, milhares e milhares de vidas experimentaram durante esses 2000 anos milagres, libertação. Se Jesus Cristo realmente não tivesse ressuscitado, se ele não fosse real e verdadeiro, as vidas humanas não mudariam, não teria transformação. Né? É só você olhar para a sua vida. Se ela não mudou radicalmente, eu acredito que deu uma melhorada. Principalmente aqui dentro. Né? Jesus Cristo disse: o reino de Deus, né, o reino dos céus, não está ali nem acolá, está dentro de vós. Então, a mudança toda começa aqui dentro. A mudança toda é aqui dentro. E você pode testemunhar. Eu sou suspeito para falar, né, de você. Aliás, eu não posso falar de você. Você pode falar por você. Porque você sabe como é que você se sente por dentro após ter se entregado a Jesus Cristo. Né? Então, Jesus Cristo, ele ressuscitou. Mas eles não lembraram das promessas. As pessoas hoje em dia, muitas não conhecem a palavra a fundo, e tem pessoas que até conhecem a palavra, mas muitas só conseguem ter a sua fé reavivada, porque aqueles tiveram a fé deles reavivada, não foi isso? Porque eles estavam trancados, com medo de que viessem atrás deles e o matassem. As portas estavam trancadas, cerradas, e diz a palavra que Jesus se apresentou no meio deles, dizendo: Pai seja convosco. Eles estavam ali cheios de medo. A palavra de Deus diz que os medrosos, né, não herdarão o reino dos céus. Interessante que depois que eles viram a Jesus, passaram os 40 dias com Jesus, após Jesus ter ressuscitado, diz a palavra que eles perseveraram, e ao perseverar, veio o Espírito Santo sobre eles, e eles foram revestidos de poder e de autoridade, e aí aqueles discípulos que eram covardes, medrosos, se tornaram, né, cheios de intrepidez, cheios de ousadia, né? Não tinham mais medo de nada. Ou seja, a ressurreição de Jesus trouxe para eles, né, um avivamento. O avivamento na vida dos discípulos, ou a transformação na vida dos discípulos, começou quando Jesus ressuscitou. Mas foi só apenas quando Jesus ressuscitou? Porque Jesus ressuscitou, mas eles não haviam visto ainda Jesus. Né? Ainda não tinham visto Jesus. Mas quando eles viram, logo eles creram. Assim também é conosco.
A gente não vê Jesus visivelmente como eles viram, mas um dia vamos ver, face a face. Mas enquanto nós não vemos ele visivelmente, sabe como é que nós vemos Jesus ressuscitado nas nossas vidas? Vendo os milagres, os prodígios, a proteção, o cuidado, o carinho que ele tem conosco, né? Nos livrando, nos guardando, não deixando nos faltar nada na nossa despensa, né? Fazendo com que nós venhamos falar em línguas, né? Para quem já fala em línguas, quem não fala, que busque, né? Apóstolo Paulo disse: buscai com zelo os dons espirituais, buscai com zelo, ou seja, buscai com fervor, né? Então, Jesus Cristo, a maior prova de que ele está vivo são os sinais que são visíveis nas vidas daqueles que creem. Eu não vi Jesus ressuscitado, ressurreto, eu não vi, mas eu creio. Nós cremos, e por isso nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados. Lá em 1 Coríntios, vai lá comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. Capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Cadê? Versículo 1 Coríntios 15, 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, se Jesus não ressuscitou, então é em vão eu ficar falando aqui de alguém que está morto. É que nem nas outras religiões. Aliás, o único personagem na história da humanidade que se frisa a respeito de ressurreição é Jesus Cristo. Você não vai ver falando a respeito de Buda, de Allan Kardec, pelo contrário. As outras religiões, ou as religiões de um modo geral, elas pregam, anunciam a reencarnação. Ao contrário de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. A palavra de Deus, do começo ao fim, ela fala sobre ressurreição. Ela não fala sobre reencarnarmos, mas fala de ressurreição. Então o apóstolo Paulo está dizendo: se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Mas a nossa fé ela não é vã, e nem a nossa pregação ela é vã, porque os sinais têm sido visíveis de que o Senhor é presente nas nossas vidas, que o Senhor ele está vivo. O Senhor ele está vivo. Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo. Vivo. Jesus Cristo está vivo. Amém? Jesus Cristo está vivo. Para terminar, vai lá comigo lá em Atos. Aleluia. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas,
sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falou, e falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus ainda deu um detalhezinho aí, deu uma deixa ainda, né? Não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence a saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, a uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Seriam os mesmos varões que estavam lá no sepulcro? Eram 2 lá no sepulcro. Aqui também 2 varões. Verso 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir. Assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, e João e André e Filipe, e Tomé e Bartolomeu, e Mateus e Tiago, e filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânime em oração, em súplicas, e com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Você vê que até os irmãos, depois da ressurreição, agora eles acreditaram, né? Que ele era o Messias, né? Mas antes não, né? Se tu diz que é o Messias, então se manifeste-se logo o mundo, logo. Mas Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas chegou a hora dele, e ele foi o quê? Foi glorificado pelo Pai. Os irmãos se converteram, e todos perseveraram unanimemente em oração e em súplicas. Aí aqui em Lucas, aqui, no finalzinho de Lucas, volta lá para Lucas lá, aqui no finalzinho de Lucas, versículo 50, Lucas 24, 50, e levou-os fora até Betânia. Interessante que a palavra Betânia significa casa de Ananias, que traduzido quer dizer casa de misericórdia, ou Deus é gracioso, né? A palavra Ananias significa Deus é gracioso. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, ou seja, Jesus foi adorado e não questionou de maneira alguma. Isso prova que ele é Deus, né? Senão ele não aceitaria a adoração. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém? Então Jesus, ele ressuscitou. E ele ressuscitou, e a prova é que, como eu já disse, as milhares e milhares de pessoas que se converteram, os milhares e milhares de milagres que aconteceram nesse decorrer desses séculos, é a prova de que ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. É a prova.
Lá em Atos nós lemos o quê? Que os anjos disseram o quê? Da mesma forma que vistes ele subir, vereis o quê? Ele vir. Né? Amém, Jesus. E a maior prova de que ele ressuscitou são os sinais. Glória a Deus. Os sinais que estão acontecendo na face da terra. Os sinais que apontam para a volta dele. Né? Os sinais que apontam para a volta dele. Amém, igreja? Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente se esquece. Mas vem Jesus por meio do Espírito Santo e nos lembra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É verdade. Aleluia. O Senhor nos faz lembrar aqui, ó. Ele nos faz lembrar. Na sua palavra, ele nos faz lembrar que assim como ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Se não morrermos antes daquele grande dia, seremos arrebatados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Essa é a nossa maior esperança. Aleluia, glória a Deus. Poderia até falar a respeito das outras áreas, né? Mas para quê? O que Jesus ele veio prometer foi exatamente isso. Ressurreição e transformação de um novo corpo, um corpo glorificado, vida eterna. Essa é a mensagem para nós nessa manhã. Né? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Glória a Deus. Se ele ressuscitou, certamente nós ressuscitaremos. Aleluia, glória a Deus. E nós ressuscitaremos já em vida. Já em vida a gente já desfruta já da vida eterna. A gente desfruta da bênção do Senhor, da qual não acrescenta desgosto, ou que não nos traz desgosto, ou que não nos acrescenta dores. O Senhor, ele faz isso. Amém? Vamos orar? Coloque a sua mão direita sobre o seu coração e ore assim: meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor, Obrigado por esta palavra por esta palavra que foi ministrada que foi ministrada ao meu ao coração. meu coração. Essa palavra Essa palavra que falou que falou a respeito a respeito de lembrar de lembrar de tudo aquilo tudo aquilo que o Senhor que o Senhor prometeu. prometeu. O Senhor prometeu O Senhor prometeu aos discípulos aos discípulos que haveria de que ressuscitar. haveria de ressuscitar. Mas eles, Mas ao eles, receberem ao receber a notícia, a notícia, não creram não creram de imediato. de imediato. E até quando E até quando viram o Senhor, viram o Senhor, também não creram. também não creram. Mas Mas depois depois eles passaram a crer. eles passaram a crer. E nós queremos Nós queremos também, Senhor, também, por meio por meio das das promessas promessas do Senhor, do Senhor, lembrar. lembrar, Nós queremos lembrar que o Senhor que o Senhor é aquele que disse é aquele que que passarão os céus passaram e a terra, e a terra, mas as minhas palavras minhas palavras não hão de não passar. vão passar. Então eu creio, Senhor, Então eu creio, Senhor, que assim como o Senhor assim como o Senhor ressuscitou, ressuscitou, eu também eu também já ressuscitei. já ressuscitei. Já em vida, Já em vida, eu já tenho eu já tenho a vida eterna a vida eterna dentro de mim. dentro de mim. Eu já desfruto Eu já desfruto da vida da eterna vida eterna no tempo no presente. tempo presente. E espero E espero e continuarei esperando e continuarei do esperando Senhor do Senhor até aquele grande dia. até aquele grande E dia. o Senhor E o Senhor haverá haverá de transformar de o transformar meu corpo o meu corpo num corpo em um corpo semelhante semelhante ao do Senhor. ao do Senhor. Eu creio Eu creio que ainda que eu morra, que ainda que eu morra, que ainda que o meu corpo ainda que o meu corpo físico físico vá para o pó, vá para o o Senhor vai me ressuscitar. O Senhor vai me ressuscitar. E em seguida E em seguida eu vou me encontrar eu vou me com o encontrar Senhor com o Senhor nos ares. nos ares. Essa é
Essa é a maior a maior das promessas, promessas. a vida A vida eterna. eterna. Assim como o Senhor ressuscitou, Assim como o Senhor assim ressuscitou, também assim também nós já nós ressuscitamos já e ressuscitamos. estamos assentados Estamos assentados nos lugares celestiais, Nos lugares celestiais. reinando reinando com Cristo Cristo Jesus. Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Faça a sua oração. Meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos, meu Pai, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Essa mensagem pareceu muito que simples, mas o Senhor é simples. Essa mensagem foi exatamente como nos mostra a sua palavra. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. E o Senhor ressuscitou para que nós viéssemos também ressuscitar, para que nós viéssemos ter vida e vida em abundância e vida de verdade. Por isso te agradecemos, Senhor, por esta palavra, pois o Senhor nos fez lembrar da promessa. Ó varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Assim como vedes ele indo, vereis ele vir novamente. Então essa é a promessa, Senhor. Nessa manhã deste domingo, nessa ceia que nós estamos prestes a participar, nós cremos, meu Deus, nesta promessa. Essa é a maior promessa para a igreja do Senhor. Se encontrar com Ele naquele grande dia. Mas enquanto não chega aquele grande dia, o Senhor se mostra presente no nosso meio com sinais e prodígios e maravilhas. Por isso, muito obrigado, Senhor, por ter morrido e por ter ressuscitado por nós. Obrigado. Obrigado por nos fazer novas criaturas para a glória de Deus Pai. Assim, meu Deus, nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê nessa palavra, crê na promessa de que Jesus Cristo um dia vem para me buscar, para te buscar. Então, aplauda o Senhor, você que crê. Aleluia. Aleluia. Nós cremos. Aleluia. A nossa fé, ela não é vã, e a nossa pregação, ela não é vã. Os sinais seguirão aos que crerem. Então, que os sinais continuem a nos seguir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, nós vamos participar da ceia do Senhor.